Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Estamos alternando entre reflexões e perguntas que foram enviadas lá no direct do Instagram, assim como aqui na comunidade do YouTube, quando foi aberto para que essas perguntas fossem feitas. E eu tenho aqui a pergunta dele, que diz o seguinte: André, conheço sua prima, Vivian Massolini. Sempre falo de você. Ô, meu querido, minha prima mesmo. Minha pergunta: como você encara a importância de aceitar uma perda? Tá, acho que eu vou ler tudo e depois eu vou dividindo a pergunta, né? Eu aprendi muito quando perdi quem eu mais amei. Porque eu tinha aquela visão de ser para sempre. Hoje eu tenho consciência que tudo pode ter fim e aceito muito mais. Seus vídeos me ensinaram a ter muito amor próprio. Hoje, quando gosto, mas a pessoa muda o comportamento e não é mais recíproca, eu mesmo termino, com muita dor no coração, mas sabendo que é melhor. Então, vamos por partes. Primeiro, muito obrigado, meu querido. Um beijo para Vivian, minha prima. E quando você diz como você encara a importância de aceitar uma perda? Veja bem, a importância da gente aceitar é porque não existe possibilidade da gente fazer algo contrário. Certo? Então, a gente não pode lutar contra aquilo que a gente não pode mudar. Você está entendendo? Porque esse é o grande lance. Então, o grande lance, aqui eu não estou discutindo o sofrimento que essa perda me trouxe. Então, André, isso vai me trazer sofrimento? Claro que vai, gente. Pelo amor de Deus. Então, se você está querendo não sofrer, sinto muito, mas você não é humano. Nós vamos sofrer com as perdas. Então, não está sendo discutido aqui o sofrimento que essa perda, mas esse sofrimento também ele é processual. Ele tem um tempo, certo? Se ele se perdura nesse tempo, então eu vou precisar de ajuda profissional, porque esse sofrimento ele tem que ter também uma duração. E ele faz parte até do processo de cura. É igual a pessoa que perde fisicamente alguém, ou seja, uma morte, por exemplo. Então, de alguém que a gente ama, né, um ente querido, alguma coisa assim. A gente precisa celebrar o luto. Então, eu preciso encarar que essa perda aconteceu e eu vou sofrer. E é preciso que eu passe por esse sofrimento. É preciso que eu passe por esse período de luto. Agora, aí é que tá. A perda de um ente querido, por exemplo, é algo que a gente não pode modificar. Modificaríamos se fosse o caso, mas não podemos modificar. Então não nos resta outra coisa a não ser aceitar. Certo? Aceitar aquela perda. Então a importância de aceitar a perda está nisso. Por quê? Porque é uma coisa que está alheia à minha vontade. Independe da minha vontade. Eu, por exemplo, não gostaria que a pessoa tivesse morrido, ou eu não gostaria que a pessoa tivesse me deixado. Mas, não é? A pessoa morreu ou a pessoa me deixou. Aqui eu estou fazendo o paralelo com a morte, por quê? Porque é mais ou menos isso. Não é? Uma perda de alguém que a gente ama, ainda não é que a pessoa esteja viva, às vezes dá essa sensação de inconformismo por conta disso. Porque ela tá aí seguindo a vida dela, mas eu queria que ela
continuasse do meu lado. É como se eu quisesse obrigá-la a permanecer comigo. E isso não vai acontecer. Isso não pode, aliás, isso não pode acontecer. Eu não posso querer obrigar a pessoa a continuar do meu lado. Então, aí entram dentro daqueles esquemas que a gente, vez ou outra, vê, das chantagens emocionais. Porque se você me deixar, eu vou me matar. Porque se você me deixar, entende? Ou começam chantagens de maneira indireta. Você nunca mais vai ver seu filho. Então, bom, é uma chantagem direta, né? Não é indireta. Então, são ameaças. Ou as ameaças indiretas que eu vou constantemente. Quero ver se você vai ter uma outra vida, né? Quero ver se você vai ter uma vida tão confortável se não tiver comigo, sabe? Às vezes numa brincadeira, né? Quero ver ter um vidão desse, hein? Então, ó, tem que me valorizar, hein? Não sei o quê. São ameaças veladas, são coisas que a gente vai querendo reforçar na pessoa. Se você me deixar, então é como se eu quisesse obrigá-la a permanecer comigo. Não por quem eu sou e pela qualidade da relação que a gente tem, mas para, né, permanecer nessa situação. Então, isso seria mais ou menos assim, mais ou menos não, né? É uma coisa horrível, porque se você parar para pensar, se eu quero que a outra pessoa permaneça ao meu lado a qualquer custo, nem que para isso eu tenha que falar que eu vou me matar, ou nem que para falar que então eu caí de cama, estou de depressão e eu só vou sarar se ela voltar comigo, ou não é, ela vai perder toda essa estrutura que a ampara, materialmente falando. Pô, então a pessoa está comigo por conta de tudo isso, por causa desses fatores, e não por causa de quem eu sou. Por isso que aceitar a perda é um processo que vai fazer e vai trazer muito bem-estar para nós. Porque senão a gente começa, primeiro que a gente começa a se achar dono da pessoa, proprietário da pessoa. Eu mando nela. Eu mando nela. Ela tem que gostar de mim. Ela tem que permanecer ao meu lado. Então, entender esse processo, apesar do sofrimento, mas entender esse processo é fundamental. E aí, a sua pergunta, nós vamos para o próximo tópico. Eu aprendi muito quando perdi quem eu mais amei. Porque eu tinha aquela visão de ser para sempre. Então, essa visão, meu querido, de ser para sempre é uma visão que nos é introjetada desde criança, né? E viveram felizes para sempre. Então, às vezes as pessoas vão dizer assim: não, meu querido, mas se acabou é porque não era verdadeiro. Não, foi verdadeiro. Quem disse? Né? A gente quer descredenciar a outra pessoa que te deixou. Então, ela nunca te amou. Porque se fosse amor mesmo, durava. Porque se é amor, dura para sempre. Então, nós ainda temos essa visão. Né? Se não durou, é porque não foi amor. Cara, como assim? É a mesma coisa de pensar numa amizade, por exemplo. A amizade, repito, está dentro do critério de amor. Lembra todas as vezes que eu já expliquei aqui que os gregos definiam amor como ágape, eros e filia? Então, o amor restrito aos deuses, dos amigos e o amor dos amantes. Mas está dentro desse critério de amor. A amizade. Só porque você deixou de ter amizade com alguém, significa que então você não amou essa pessoa anteriormente, verdadeiramente? Como seu amigo? Não, André, claro que eu amei. É que fatores aconteceram, mudanças aconteceram e esse sentimento que cresceu e foi muito intenso numa determinada época da minha vida, agora, não é? Ele foi, né? Foi se
esmiuçando, ou por causa de alguma situação, ou porque a pessoa assumiu características que agora diferem muito das minhas características. Então, apesar de respeitá-la, mas não tem mais aquele amor de amigo que tivemos antes. No máximo, somos agora meros conhecidos, nos cumprimentamos, nos respeitamos, mas não significa que antes não nos amamos. Então, quer dizer, não é porque acabou que o que aconteceu anteriormente não foi verdadeiro. Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende dessa forma, a gente começa a colocar mais leveza também na maneira como a gente vê as coisas. A gente vê, né, os relacionamentos com mais maturidade. E aí você entra no outro ponto. Hoje eu tenho consciência que tudo pode ter fim e aceito muito mais. Seus vídeos me ensinaram a ter muito amor próprio. Hoje, quando gosto, mas a pessoa muda o comportamento e não é mais recíproca, eu mesmo termino com muita dor no coração, mas sabendo que é melhor. Sim, aí entra a questão da reciprocidade, mas antes de eu falar da reciprocidade, deixa eu falar de um aspecto que eu postei outro dia no meu Instagram. Um vídeo, eu estava para dormir já, e aí eu gravei e estava na minha cama, acabei gravando e postando antes de eu dormir. Que eu falei o seguinte: qualquer amor pode acabar, menos o próprio. Então, essa importância, né, da gente ter essa consciência. Escuta, os amores eles podem entrar na minha vida e eles podem sair, mas o meu tem que permanecer. Qualquer amor pode acabar, menos o próprio. E aí, dentro desse aspecto da reciprocidade, com certeza, meu querido, se eu começo a entrar numa relação e eu percebo que não há reciprocidade nessa relação, eu devo cair fora. Entende? Claro, eu tenho que dar tempo, né? Eu tenho que dar um tempo, porque, veja bem, não adianta eu querer... Eu comecei a conhecer alguém hoje e eu já quero que a pessoa seja recíproca comigo hoje, em algo que nem existe ainda. Então eu tenho que entender também essa maturação. Agora, se durante esse processo eu estou percebendo que na verdade a pessoa não está nem aí, entende? A pessoa só me viu como um peguete, a pessoa só me viu como um ficante mesmo. Só que eu que comecei a alimentar coisas, então aí eu tenho que questionar também, será que eu não estou muito carente? E a carência faz com que eu projete todas essas coisas, não é? Já imagine um relacionamento, já imagine uma situação a mais, comece a enxergar coisa onde não tem. Então eu faço também uma autoanálise. Eu não só analiso a outra pessoa como ela tem se posicionado diante de mim, mas também faço uma autoanálise. E isso é fantástico, né? Porque às vezes a gente tende a avaliar o outro, mas a gente não se autoavalia. Então a autoavaliação também é fundamental para esse equilíbrio emocional na nossa vida. Certo? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se curtiu, dá o seu joinha aí, compartilhe com seus amigos. Me acompanhe nas redes sociais, coloco muita coisa lá no Instagram. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.